Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, estão todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de quarta-feira para mais um vídeo do canal Espírito. Eu tenho certeza que você está ligadinho aí neste momento, já esperando a palavra que será dita hoje. Para você que já é inscrito no canal, continua compartilhando e já vai lá, pega papel e caneta, anota os textos que vamos falar, depois vai para o seu lugar secreto e pede para o Espírito Santo ensinar e fazer com que você se lembre daquilo que Jesus disse. Amém? Para você que está passando pela primeira vez no canal, eu quero agradecer, porque o canal já está com 227 inscritos, eu agradeço muito, e eu tenho certeza que vocês que estão passando aqui pela primeira vez, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se, e compartilhe a realidade disso que temos pregado, porque não é teologia, não é o Emerson, não é o pastor Emerson, é palavra de Jesus Cristo, é de Mateus Apocalipse, onde nós somos essa geração, a geração que foi abençoada por Jesus Cristo, tá bom? Bom, gente, hoje vamos lá direto para o tema que é um tema meio complicado, divergências. E por que eu quero falar de divergências? E eu disse para o meu amigo Paulo que iria falar justamente sobre isso. E ele está até aguardando, ele falou assim, quando você gravar o vídeo e colocar no canal eu vou ver. Por quê? Porque alguns dias atrás, a igreja dele, né, o ministério dele, e eu disse bem claro para ele que Deus não habita em templos construídos por mão de homens, e o pastor presidente comprou ou alugou um lugar maior, dizendo que era para trazer mais pessoas para Jesus. E eu disse para ele claramente assim, falei, ô Paulo, só que é o seguinte, o teu pastor, ele prega coisas que não são condizentes com aquilo que é verdade de Jesus Cristo. E ele foi e falou para mim assim, que nós temos divergências. Só que não são divergências. Por que não são divergências? Porque Jesus ele mesmo falou, olha, quem quiser ouvir, ouça. E quando ele fala, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará, o que ele está dizendo ali? Em primeiro lugar, a palavra de Jesus Cristo está onde? De Mateus Apocalipse. E ele diz, se conhecerdes a verdade vos libertará. E que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, ele fala assim, olha, só se livrarão do véu que cobre a mente e os olhos dele quando se converterem a Jesus. Então, tipo assim, as pessoas, eu falei para ele, as pessoas que estão vivendo aquilo que as doutrinas humanas, que a sabedoria humana, que esses tempos malditos têm pregado, o que acontece? Estão vivendo aquilo que Jesus falou, olha, haverá um momento em que eu vou dizer assim, afastem-se de mim, pois eu não conheço. Jesus, nós expulsamos demônios, falamos assim, afastem-se de mim, pois eu não os conheço. E tipo assim, isso que eu estou dizendo não é o Emerson. Eu não tenho teologia, eu não sou teólogo, eu passo longe disso, eu tenho pavor disso. O que eu quero dizer é que a palavra de Jesus é muito clara. Quando Jesus falou assim, olha, o Espírito Santo que eu vos deixarei, ele vos ensinará para vocês lembrar daquilo que eu disse e fiz, é a mais pura verdade. Porque quando nós entendemos pela visão da graça do nosso Senhor Jesus, aquilo que a palavra fala, nós não nos deixamos comprar, nós não deixamos nos dobrar a palavra daquilo que eles falam que são mentiras absurdas. É mesmo, não, mas o meu filho, o Rafael, ele tem participado de um grupo. Gente, as igrejas fazem... O que Jesus falou? Olha, não sejamos como os hipócritas, que vão para as esquinas, para ruas, ficar gritando, sapateando, falando em meu nome, vá para o seu lugar secreto, onde o Deus que te conhece, ele sabe das suas coisas e vai te abençoar. Então, tipo assim, só que hoje eu falei até para minha esposa, eu falei, tem momentos que a gente fica cansado. Por quê? Porque quando você olha o mundo ao redor, as pessoas preferem olhar para o seu pastor, para o seu líder, para o seu ministério, para aquilo que é material, para aquilo que é financeiro. Agora eu pergunto para você, quem quer Jesus verdadeiramente? Ninguém. Aí você fala assim, mas pastor Emerson, e você? Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou cheio de problemas, mas se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, é eu ter conhecido esta palavra. Por quê? Eu vivo bem, eu vivo feliz, eu acordo feliz, eu vou dormir feliz, eu vivo bem por quê? Porque Jesus tomou conta do meu viver. Eu não preciso estar em um lugar, como Paulo disse, mas lá, não preciso. E eu pergunto para todos os pastores, quando vêm falar comigo, aonde Jesus falou que nós devemos compartilhar isso que vocês estão pregando, que vocês estão mentindo, que vocês estão enriquecendo, que vocês estão levando pessoas a ter dúvidas sobre aquilo que Jesus pode fazer. Porque todos vão falar assim, mas se eu não fizer tal coisa, Deus não vai me dar graça, Deus não vai me abençoar, Deus não vai me salvar. Mentira! E aí eu falei para o Paulo, nós não temos divergências. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque nós fazemos escolhas. Aí ele falou, como assim escolhas, Emerson? Eu falei, escolhas.
Você escolhe ir para lá, você escolhe ouvir o seu pastor, mas onde você escolhe ouvir Jesus? Porque a partir do momento que você fala algo do seu pastor, você fica bravo e você não lembra de Jesus. E aí eu pergunto, qual é a verdade que você tem vivido? Onde você tem vivido? Só que eu disse bem claramente para ele, eu não tenho como missão pelo Espírito Santo convencer você daquilo que você tem vivido, das mentiras pregadas pelos humanos, pelos homens. Porque afinal de contas, quem tem que dar alguma coisa os ouvidos a Jesus é você. Você tem que olhar para aquilo que Jesus falou, para aquilo que Jesus fez, exatamente como ele falou, e fazer o quê? Pedir a Jesus sabedoria, pedir a Jesus direcionamento, pedir a Jesus a alegria de não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu disse bem claramente, você usou o termo errado. A palavra divergência é uma coisa que não existe. Eu amo a vida dele, eu amo a família dele, eu amo os meus amigos, as pessoas ao redor. Por quê? Jesus falou o quê? Nós temos que amar ao nosso próximo. Amar ao nosso próximo não é eu ficar tentando convencer a todo tempo que a pessoa tem que fazer isso ou aquilo, não. O amar ao próximo é você ter a certeza absoluta que se ele quiser, ele vai olhar para Jesus, ele vai fazer uma escolha. E olha como Jesus, ele sabia tudo o que passaria através dos séculos, através dos tempos, até o momento que nós morrermos e ainda continuará. Jesus sabia tanto que porque ele falou que nós deveríamos lembrar daquilo que ele fez através do Espírito Santo ou do que ele disse. Porque tudo que ele disse, quando você para ler aquilo que é verdade do Evangelho, você fala assim, meu Deus, Jesus tinha toda razão. E ele mesmo, quando ele juntava 5.000, 6 pessoas em sermões, mas o que ele disse? Onde houver 1 ou 2 em meu nome. Por quê? Ele sabia que daquela multidão de 5.000, 6.000, todos iriam zombar, todos iriam se apegar a outras coisas, menos nele. Jesus, quando disse assim, ide, pregai a todos os povos e a todas as nações. Ele não disse assim, primeiro você tem que ser pastor, primeiro você tem que ser líder, primeiro você tem que ter teologia. Não, ele deu para todos nós a função de ir e pregar o Evangelho. E aí existe uma mistura hoje, uma mistura diabólica que faz as pessoas entenderem que Evangelho é a Bíblia toda. Não, o Evangelho são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus deixou bem claro isso, os Evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí já vi pastor falar assim, vamos abrir aí a palavra no evangelho. Aí fala de Reis, Gênesis, Samuel, primeiro Samuel. Gente, quando Jesus fala assim, não dê ouvido às outras vozes. O que ele está falando? Gente, tudo que eu estou falando aqui, quem tiver dúvida, pode mandar mensagem aqui. Pode mandar mensagem aqui que eu passo todas as palavras. Por quê? Porque eu quero que você também possa viver essa realidade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquilo que Jesus falou. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Não discípulos, apóstolos, como se autodenominam, bispos. Não. Discípulos. Pessoas, cristão evangélico. Aquele que crê e segue Jesus Cristo e que prega o evangelho. Não crente. Eu não sou crente. As pessoas me olham e falam assim, mas você é pastor, e qual igreja você está? Eu não estou em nenhuma. Nenhuma. Porque todas as que existem, mentem. Todas as que existem, criam problemas entre as pessoas, porque as pessoas divergem umas das outras. Por isso que o Paulo usou a palavra divergência. E por amar o Paulo, quando eu expliquei para ele, ele me ouviu e ele disse, você tem razão, não é divergência. São escolhas. E o que eu posso fazer se a pessoa escolhe pelo caminho que não é o caminho, verdade e vida de Jesus Cristo? Emerson, mas como você pode dizer que eu não estou no caminho certo? Basta você entender as coisas ao redor. E o meu coração ficou muito triste na semana passada, quando ele me falou sobre isso. Porque ele é um homem tão bom, ele é uma pessoa tão boa, que quando ele me disse aquilo, eu entendi que ele estava com o véu sobre o rosto. O véu que não permite que ele veja Jesus. Ele tem que se converter a Jesus. E quando eu disse isso para ele, ele ficou um pouco sem saber o que responder, mas depois ele entendeu que a palavra estava ali. Então, vamos lá. Papel e caneta, você que está passando pela primeira vez, vamos anotar os textos em que Jesus fala coisas. Eu gosto sempre de trazer textos em que os apóstolos e Jesus trazem a realidade para que sejamos confrontados, mas não há confronto. Por quê? Porque aqueles que tentam dialogar com aquilo que não é a verdade,
não conseguem ter continuação na conversa. Não conseguem. Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Já passa. Mas se você quiser ler o capítulo 4 inteiro, aqui tem um subtítulo aqui na minha palavra, diz assim: advertências acerca dos falsos profetas. E por que Jesus falou isso? Porque no passar dos tempos, todos que aparecem pregando esses ministérios, essas doutrinas humanas, mentem para fazer com que as pessoas olhem para aqui e dizem assim. Eu até conto isso para as pessoas. Quando eu estava na macumbaria, a mesma coisa, fizeram entender que era bom. Mas o que é bom? Você ser pressionado, você ser amassado, a pessoa falar que se você não fazer isso, fazer aquilo, você não tem salvação? Mentira! Olha só o que Jesus fala aqui, vamos lá. Jesus, tá? Não é o Emerson. Advertência acerca dos falsos profetas. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos e nos tempos vindouros após Jesus, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de doutrinas, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. E por que Jesus fala que a consciência está morta? O que Paulo falou em 2 Coríntios 3? Ainda hoje, quando se lê Moisés, há um véu que cobre o rosto, o coração deles, eles são impedidos de ver que a verdade que está em Jesus. Agora vamos lá para 2 Coríntios. Anotou aí? Tá, 2 Coríntios agora. Vamos lá. 2 Coríntios no capítulo 9. Eu quero ler a partir do versículo 6. A oferta para os irmãos em Jerusalém. Diz assim, olha. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. E por quê? Quando prega-se isso, a primeira coisa que os malditos líderes e pastores, sei lá, desses ministérios dizem é que se você não dizimar ou você não dar para a igreja, você não vai colher muito. Você vai ficar o quê? Pobre? Entendam bem. A palavra fala lá, Paulo fala assim, ó, Jesus se fez pobre para nos enriquecer. E esse enriquecimento não é material, é espiritual. Se você vai e o pastor fala assim, não, eu estou aqui porque eu vou cobrar dízimo e oferta porque eu preciso pagar aluguel. Mas quem disse que era para você alugar um templo para pedir para os outros bancarem aquilo que você disse que é para pregar Jesus, sendo que você está enriquecendo? Eu contei até para minha esposa que Valdomiro, esses outros, aí lá na Lagoinha, por exemplo, a preocupação deles, uma vez que eu fui até lá, era, mas a gente tem que ficar cobrando todo o tempo para dizimar ofertar, como é que eu faço? E tem vários vídeos na internet, gente, olha, eu vou ser bem sincero, tem vários vídeos na internet com esses grandes pastores falando sobre dinheiro e dizendo que se você não dá, você não tem salvação. Procura lá no YouTube. E continua, diz assim, ó, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que, em todo o tempo, vocês tenham tudo do que precisam. Então, em que ponto Jesus aqui está dizendo que, por exemplo, quando é dito assim, olha, eu preciso pagar as despesas aqui do templo. Aonde Jesus aqui fala que você precisa pagar aquilo que o homem faz? Deus não habita em templos construídos por mão de homem. E o Paulo, quando ele falou sobre divergência, ele falou tão chateado, bronqueado comigo, mas depois quando eu falei sobre as escolhas, ele entendeu claramente e me pediu perdão. Ainda falou, olha, me perdoa, porque eu entendo que eu errei naquilo que eu disse para você. E eu fico muito entristecido, porque quando você olha ao redor, quando você olha o mundo lá fora, aí eu pergunto, no que esses ministérios têm ajudado a população? No que esses ministérios têm ajudado as pessoas, a não ser a elas acharem que elas estão livres de alguma coisa, mas presas a outra? É muito ridículo, gente, porque quando Jesus fala sobre a questão da palavra, quando você começa a ler de Mateus, Apocalipse, e entende tudo aquilo que está dizendo, por exemplo, esse texto aqui que fala sobre a colheita, os homens só pregam isso. Lembre-se, quem lança apenas alguma... Eles só leem até aqui.
Depois eles começam a falar, mas não falam. Olha, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Eles não falam isso. Eles pegam essa primeira parte do texto e falam assim: olha, irmão, então, você quer ter, você tem que plantar. E o plantar é o quê? Dizimar. Mentira. Mentira. E se você que está aí desse lado é líder ou pastor, pode me chamar para conversar. É palavra. Você vai questionar Paulo? Você vai questionar Jesus? Bom, se você está na antiga aliança de Gênesis a Malaquias, perfeito. Meus sentimentos. E ele, quando ouviu eu falando as coisas para ele calmamente, ele entendeu que eu não preciso fazer exatamente como ele falou, como outros fazem. Queria obrigar as pessoas a entender aquilo que eles querem que as pessoas entendam para benefício próprio. O que eu sempre prego nos vídeos? O benefício próprio. Benefício próprio, aquele que não ama o seu irmão porque Jesus pediu para amar o próximo. Ele ama aquilo que o próximo pode dar a ele. O mundo está verdadeiramente caído. O mundo está na mão do diabo. Por quê? O dinheiro é muito caro. Quando Jesus, aqueles dois hipócritas dos fariseus foram tentar fazer uma pegadinha com Jesus, deram uma moeda. E eles, na intenção deles assim, vamos ver o que Jesus vai falar. Aí Jesus pegou a moeda e disse assim: de quem é esse finge que está aqui na moeda? É de César. E Jesus muito sabiamente disse: está aqui a moeda, dá a César o que é de César, o dinheiro, a riqueza, e apontou para o coração e dá a Deus o que é de Deus, o seu coração, a sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E durante todos esses dias eu fiquei relutante em trazer essa palavra. Relutante por quê? Porque muitas pessoas vão ouvir e vão dizer assim: ah lá, tá falando contra o meu pastor, tá falando contra a minha igreja. Não falo nada contra ninguém. Cada um faz a sua escolha. Quando eu comecei a entender a verdade e perceber ao redor, parei. Porque Jesus, no momento em que ele, por exemplo, ele sai chutando tudo lá dentro do templo, não é porque, aí os pastores também já pegam isso, não, tá vendo? Porque Jesus não queria que fizessem comércio. Mas hoje em dia o que mais tem dentro dos ministérios é comércio. Só que a desculpa é manter o ministério. Peraí. Se você quer manter o ministério, faça como Jesus. Fica andando lá e alguém vai te abençoar com comida, alguém vai te abençoar com roupas. Aí você vai na mansão aí na casa dos... E vai assim, meu, caramba, eu tô precisando de uma cesta básica. E tem muitos líderes que dão as costas. Ah, mas lá no ministério, o grupo lá vai nas ruas, vai fazer. Gente, para. Comece e para. É uma vez que vai e acabou. Vocês estão entendendo isso? Olhem bem para mim, não é o Emerson. Eu não preciso que vocês olhem para mim e fiquem engrandecendo aquilo que eu estou falando, porque não tem nada de grandeza em mim. O que tem grandeza está em Jesus Cristo. O que tem grandeza não é no eu, quando eu subia aos púlpitos para pregar e todo mundo batia palma. Não, batam palma para Jesus Cristo. Olhem para Jesus Cristo. Porque eu digo para as pessoas assim, quando eu pregava assim nos púlpitos, eu chegava nas igrejas e olhava para baixo ali, vendo aquelas pessoas. Muitas vezes as pessoas, um está pensando o que vai fazer depois do culto, o outro estava pensando o que queria comer depois do culto, o outro estava olhando a roupa do irmão, mas ninguém estava prestando atenção na palavra de Jesus Cristo. Agora, quando os líderes começam a falar que tem que bater o pé e que o Espírito vai tomar, aí um cai, o outro começa a sapatear, o outro começa a berrar, o outro começa... aí todo mundo acha que é o Espírito Santo. Vocês entendem? Comecem a buscar a verdade. Comecem a buscar a verdade. Não, mas onde eu vou buscar a verdade? Que igreja? Não precisa de igreja nenhuma. Você tem toda a liberdade, a mesma coisa a ceia. Você não precisa estar dentro de um ministério para tomar a ceia. Quando eu falei isso para o Paulo, ao princípio ele ficou super assim, mas é verdade. Aonde Jesus está dizendo? Jesus, pelo contrário, fala assim, ó, toda vez que fizeres isso em memória de mim. Ele não falou assim, ó, toda vez que você fizer em memória de mim, você tem que estar lá na igreja, todo primeiro sábado, primeiro domingo do mês, sei lá. Não! Doutrinas humanas. E vamos lá, o que Paulo falou? Ó? O que Paulo falou sobre as doutrinas humanas? Não, vamos sobre o texto que eu preguei aqui recentemente, sobre o sábio. O sábio, quem são os sábios? Os líderes sentam lá na frente, olham para a igreja com aquele horário imponente, como diz, eu sou melhor porque eu sou teólogo, porque eu sou pastor, porque eu sou... Não!
E Paulo deixou bem claro isso. O sábio vai se enforcar pela sua sabedoria. Ele vai se dar conta de que ele mesmo se enganou. Ah, pastor, mas aqui nessa... Não me chama de pastor, pode me chamar de Emerson. Aí a pessoa chegava assim, não, mas eu preguei, eu falei, Jesus vai olhar e vai falar, meu querido, afaste de mim, pois eu não te conheço. Aí você vai nos ministérios, o cara tá lá, a foto do muro das lamentações, a foto de Israel, o cara com o quipá de judeu, o cara com aquele lenção que vai na frente de judeu, aí você fala assim, peraí, Paulo falou o que mesmo? Ah, meus compatriotas, que pena eu sinto de vocês, porque o judeu é aquele que além de nos perseguir e tentar nos matar, foi quem matou Jesus Cristo, e até hoje é o povo que não aceita Jesus. Quando eu estive em Israel, eu fui apenas para conhecer, eu achei aquilo o fim do mundo, porque ao mesmo tempo que nós víamos os judeus lá se lamentando, porque vocês sabem que é o Muro das Lamentações, né? O judeu vai lá para agradecer pelas tragédias da vida dele, tá parecendo Jó. E aí você via excursão de ministérios brasileiros lá, o pessoal no Muro das Lamentações debruçado lá, gente, pelo amor de Jesus Cristo, Jesus foi morto ali naquele lugar. E quem disse que ali é Terra Santa está totalmente enganado. Santa do quê? Ah, porque Jesus passou por ali, sim, mas quem disse que aquele lugar é o lugar onde você tem que ir para prestar reverência? Você tem que ir para conhecer exatamente onde Jesus passou, por onde ele passou, mas não dar reverência, porque o judeu é o povo que não aceita e nunca aceitará Jesus Cristo. E aí você vê os caras com roupa de judeu, como disse aqui mesmo Jesus, deixa eu ver aqui de novo, vou falar para vocês, ó. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos e nos tempos vindouros, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de doutrinas e demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Desculpa. Por isso eu relutei tanto em gravar este vídeo, para não, de repente, ofender aqueles que ainda não encontraram o caminho, verdade e vida, mas estão no atalho, a mentira e a morte. E isso é uma coisa que não sou eu que vai fazer você mudar. Talvez você nunca mude. Mas meus sentimentos. E eu não venha me dizer assim, mas o senhor porque o senhor não tem pecado. Eu sou muito falho e muito pecador, eu sou podre. Eu tenho tantas falhas e pecados que eu falo para todo mundo que a gente vive dia a dia. A nossa vida é dia a dia. Não adianta eu pensar no amanhã, não adianta eu pensar daqui a um mês, a nossa vida é dia após dia. E por que dia após dia? Porque hoje pela manhã eu acordei, depois de alguma forma eu pequei em pensamento, de alguma forma eu pequei em atitude, de alguma forma eu pequei em palavras, para depois ter que ficar todos os dias pedindo perdão. E o que Jesus ensinou em João 15,16, na segunda parte? Tudo o que pedires em meu nome, Deus, o Pai, vos concederá. E o que Ele vos concederá? A verdade. Do que me adianta estar aqui falando, se de repente você falar assim, não, eu acredito muito lá no meu pastor, no meu ministério, então eu estou feliz e vai ser assim. Infelizmente, eu não posso fazer absolutamente nada. É uma luta tipo assim, da luz contra a treva. Mas as trevas, muitas vezes, elas estão no coração das pessoas. E isso, veja só, vamos lá. Anota aí. Abre aí a sua palavra em 2 Coríntios. Vamos lá, gente. Sem preguiça, hein? 2 Coríntios. Capítulo 3. Aí você fala assim, nossa, mas eu nunca vi ninguém pregar esse texto. Ainda mais esses ministérios grandes, você não vai ver nunca ninguém pregar sobre isso. Por quê? Se eles pregarem sobre isso, ninguém mais fica nos ministérios. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3 diz assim, ó. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Paulo falando, tá? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta.
escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, preste atenção nisso, olha só, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Sabe os 10 mandamentos, aquelas plaquinhas com aqueles 10 negócios? Não é para nós. Ah, mas lá fala não matarás. Não... Gente, aquilo é de um Deus que exigia total conivência a ele. E o que Jesus fala em João 15:15? Não vos tenho chamado de servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. O seu Senhor faz. Mas o amigo sempre está ali, conversa com o outro e sabe de tudo. Nós somos honrados por Jesus Cristo, de ter Ele como amigo. Não fui eu que nomeei Jesus o meu amigo. Não fui eu que falei assim, gente, eu sou amigo de Jesus Cristo. Não, Jesus deixou bem claro que Ele nos chama não mais de servos, mas amigos. E você vê em muitos lugares pregar assim, nós somos servos de Deus. Não. Mentira. Vamos lá. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Por isso que eu falo teologia. Ah, porque eu sou teólogo, formado, tenho meu diploma. Ah, porque o meu pastor é uma bênção, que ele é super instruído na teologia. Primeiro que eles mesmos mentem sobre a palavra teologia. O que é teologia? Theos, estudo dos deuses. Estudo dos deuses e não estudo de Deus. Vamos lá. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, que é o Novo Testamento. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Gente, se alguém, eu quero, um dia eu quero falar para todos esses líderes assim, ó, por que você não prega 2 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 18? Por que vocês não deixam o povo conhecer a verdade? Por que vocês não permitem ao povo que de repente se convertam a Jesus Cristo e tirem o véu do rosto? Porque vocês não querem. Porque vocês não querem, porque vocês precisam ter ovelhas, vocês precisam ter pessoas para sustentar a vida de vocês. Mas enfim, vamos lá. O antigo sistema, o Antigo Testamento, com suas leis gravadas em pedra, termina em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. O que está dizendo aqui? Naquele momento, por que Moisés não permitia que ninguém olhasse para o rosto? Porque ele sabia que num determinado tempo Jeová não mais reinaria, o Deus de Israel não mais reinaria, que viria Jesus Cristo para nos libertar. Quer dizer, nos libertar não, né? Porque libertou uma parte e deixou escravizado ainda o resto. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no Novo Testamento, que se baseia na obra do Espírito? Olha aí, Gênesis a Malaquias, o Ministério da Morte e o Novo Testamento, o Testamento do Espírito. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, mais glorioso é o nosso sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o Antigo Testamento que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o Novo, que permanece para sempre. Olha só, Paulo está dizendo o que aqui, ó? Aquilo lá que é o passado, sabe? Aquelas coisas lá, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Salomão, que não sei o que, Saul, blá 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 blá, não era para nós.
A glória que veio agora é para sempre. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna para sempre. Uma vez que um novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com coragem. Não somos como Moisés, olha só, não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Agora o mais importante, para você que tem dúvida, para você que acha que o Emerson está com teologia e falando aquilo que ele pensa, vamos lá? Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Vamos para agora a parte mais importante. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor Jesus, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, creiam, Deus não habita em templos construídos por mãos de homem. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, não se manifesta pela palavra pregada nesses templos. Nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Parecidos não com a carne, mas através do Espírito. Pergunta para o seu pastor se ele tem coragem de pegar 2 Coríntios 3, do 1 ao 18. Pergunte a ele sobre essas palavras. Pergunte a ele sobre essas palavras. Você anotou todos os textos? 1 Timóteo, 2 Coríntios, você anotou? Pergunte se algum desses membros hipócritas, mentirosos, gananciosos, tem coragem de falar que Paulo ou Jesus ou Tiago ou quem quer que seja estão errados. Pergunte a eles se quando eles começam a pregar o Antigo Testamento eles colocam o véu. Bom, muitos põem roupa de judeu, porque mataram Jesus. E matam Jesus ao pregar. E matam Jesus ao pregar, porque já estão colocando vestimentas de judeu. Já matam Jesus ao pregar. Vamos lá que eu vou te mostrar o texto aqui, ó. 1 Coríntios. Que Paulo fala aqui, ó. Ah, meus queridos amigos e compatriotas, eu sinto muita pena de vocês, porque não é fácil para vocês saber que o seu povo foi aquele que nos perseguiu e foi o povo que matou Jesus Cristo. Pergunta para ele se ele tem usado essas vestes malditas de judeu porque ele ama Jesus Cristo. Ele não ama Jesus, ele ama o seu próprio umbigo, ele ama a sua própria casa, ele ama o seu carro, ele ama o seu dinheiro, ele ama ele mesmo, não ama Jesus. Porque se ele amasse Jesus, ele não fazia nenhum vínculo com 10 mandamentos, com placa de pedra, com roupa de judeu. Outro texto, vamos lá. João, capítulo 8. Jesus falando, tá? As leis, os mandamentos dos profetas foram até João. De João para frente, foi extinto tudo aquilo que é mentira para ser pregado o evangelho da verdade e do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deu. Primeiro que já pega a mentira deles aí. Se Deus deu o seu filho, por que eles falam que Deus está cobrando algo de você? Estranho, não é? E quando eu disse para eles sobre essa questão de divergência, quais são as divergências que teríamos se todos nós pudéssemos tirar o véu do rosto e olhar a verdade? Nenhuma. Só que infelizmente quando foi dito sobre livre-arbítrio, esqueceram de falar que essas escolhas erradas levarão as pessoas a algum lugar.
Eu não sei qual. Eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir o caminho, verdade e vida, e não o atalho, a mentira, a morte. Eu quero viver para Jesus, eu não quero viver para o homem. Eu quero viver para Jesus, eu não quero viver para a doutrina humana. Eu quero viver para Jesus, não quero viver dentro de templo, de ministério. Se eu tiver que falar de Jesus, eu posso sair por aí, alguém me perguntar, eu parar alguém que o Espírito Santo fala para parar, orar por alguém que me pedir para orar. A minha comunhão com Jesus, ela não está vinculada a nada desta terra. Por que a palavra aqui fala? Ó, vamos lá, mais um texto. Anota aí. Não precisa nem falar isso aqui. Ó, não se preocupem com as coisas dessa terra, mas sim com tudo o que é do céu. Vamos morrer. O que você vai levar daqui? Até mesmo esses pastores hipócritas e fariseus e tudo que tem por aí. O que eles vão levar dessa terra? Nada. Mas eles acreditam que eles têm que aproveitar ao máximo tudo que essa terra oferece. Quando a palavra fala assim, ó, de graça recebi e de graça vou dar. Por que ninguém prega isso também? Por quê? E eu perguntei isso para ele também. Falei, já por acaso algum dia o seu líder pregou sobre de graça recebi, de graça vou dar? Não. Claro que não. Os tais cantores gospel, os pastores grandes teólogos e conferencistas, eles vão usar a palavra que diz assim, ó, todo obreiro é digno do seu salário, mas, peraí, tem alguma coisa equivocada. Por quê? Quando você lê lá 2 Coríntios 3, você entende tudo isso que eu estou dizendo mais claramente. E vamos lá, vamos João, de novo. Aqui, João. Capítulo 8. Vamos João capítulo 8. Me segue aí. Vamos lá. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: não, nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas para aquele que nos enviou. De quem é a culpa? De ninguém. De absolutamente ninguém. Pelo contrário. Jesus diz claramente, era necessário que aquilo acontecesse para que as obras de Deus se manifestassem através dele, para que de repente alguém ao redor, ou a sua família, pudesse se converter a Jesus Cristo. Coisa que não acontece. E aí, você acha que eu tenho como dizer para alguém assim, olha, você está errado, você está certo, você está errado? Não cabe a mim. Cabe ao nosso Senhor, porque Ele é Espírito. E o Espírito é que nos mostra a verdade. Eu não posso. O que eu faço, o que o Espírito Santo me mostrou naquela época, quando eu abri este canal, é que era necessário de repente eu alcançar pessoas, poucas, para falar da verdade, das boas novas, daquilo que Jesus transmitiu. Então, que nesta noite você tenha em mente também o quê? O ditado que diz assim, Deus castiga. Não, Deus não castiga. Quem se castiga somos nós mesmos, pelas escolhas erradas que fazemos. E ainda você quer defender, você quer incorporar aquilo que está vivendo ali, e depois você um dia descobre que tudo aquilo é mentira. E aí? Tarde demais. Só se você se converter totalmente, tomar posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aí você será feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz de não me dobrar às mentiras pregadas pelos homens. É a mesma coisa. Eu falei para o Paulo, mas você vive ali.
E aí você mantém, tudo que é cobrado lá de taxa é porque tem que manter ali. Não, mentira, para. O cara já está rico, ele pode manter por conta própria. Para que ele vai precisar do seu? Mas é porque o seu vai fazer ele ficar mais rico. Enquanto isso, Jesus, não, a palavra fala o quê? Vamos lá para Mateus? Mateus, a palavra fala assim, Jesus, o filho do rei, não tinha lugar para recostar a sua cabeça. Jesus dormia ao relento, muitas vezes, e não tinha onde encostar a cabeça. A própria palavra fala, para quê? Para que esses homens tenham vergonha na cara. Se Jesus, o filho do rei, se fez pobre, se ele não tinha um lugar para recostar a cabeça, diferente hoje em dia, porque se você chamar um cara desse teólogo para pregar, ele vai falar que vai ficar num hotel bom, ele vai vir de primeira classe, de ônibus bom, sei lá, vai ganhar um bom dinheiro. E Jesus não tinha onde recostar a cabeça. Tudo bem que naquela época não existia tanto conforto como hoje em dia, mas por que ninguém fala assim, não, meu irmão, não precisa de hotel não, eu vou dormir lá no cantinho lá na igreja? Porque ele quer luxo, ele quer ostentação. Para que eu vou ter algo grandioso na minha vida? Assim, se eu tenho condições de trabalhar, se eu tenho garra, fibra, inteligência, eu vou buscar pelos meus próprios esforços, porque Deus vai te dar o quê? Condições de buscar. Aí fica se pregando sobre prosperidade. Tem reunião de prosperidade, gente. Para! É muito triste tudo isso. E é como eu falo, se você ainda vai falar disso para alguém, as pessoas ainda falam assim, mas é que lá, não sei o quê. Para com isso, gente. O véu tem que ser tirado do seu rosto, para que você possa se converter a Jesus e possa ter uma vida o quê? Digna. De repente você não vai ser milionário, não vai ser rico, mas você, quando chegar o grande dia, o dia em que você partir dessa terra, Jesus vai estar te esperando de braços abertos. Mas eu acho que a maioria não quer Jesus esperando de braços abertos. A verdade é essa. Amém? Bom, gente, depois desse culto, 42 minutos de vídeo, um pouquinho mais, eu agradeço a todos. Anotaram todos os textos? Agora você pega esses textos, vai para o seu lugar secreto, ora e pede para o Espírito Santo te ensinar e fazer você lembrar de tudo isso que Jesus falou. Não seu líder, não seu pastor, não psicólogo, não terapeuta, Jesus. Amém? Bom, para você que ainda não é inscrito no canal, mais uma vez eu digo, se você sentir no seu coração de se inscrever, amém. Se não, de vez em quando você dá uma passadinha por aqui e vê os vídeos. Para você que já é inscrito, vai lá e compartilha mais uma vez. Amém? Muito obrigado a todos. Bom, como eu digo, agora os vídeos não tem dias específicos. É só quando o Espírito Santo pede para eu pregar e trazer alguma coisa. Então, quem sabe, logo a gente se vê, tá bom? Esse demorou 2 semanas. Não, 1 semana, né? Agora vamos ver o próximo. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Não esqueça. Nós somos a geração pós-mensagem da cruz. Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.